Análise e experimentação científica, o tema que vai te ajudar muito, eu tenho certeza, aí no seu desenvolvimento acadêmico. Né? Você já ouviu falar sobre os trabalhos de conclusão de curso, né? Você já deve ter ouvido falar aí sobre, por exemplo, sobre monografia. Toda vez que você termina um curso acadêmico, você precisa fazer um trabalho de conclusão, que a gente chama de TCC, né? É o trabalho de conclusão de curso, tá bom? Esse trabalho, dependendo do curso que você esteja fazendo, ele pode ser um artigo, né? Pode ser um levantamento bibliográfico, né? A gente chama monografia, que é justamente esse trabalho de curso, de conclusão de curso, porque você geralmente faz ele só, né? Então a gente fala monografia. Você vai fazer um artigo, você vai fazer um levantamento bibliográfico sobre um determinado assunto, né? E é justamente aí que entra a questão do que a gente está estudando aqui. Para você desenvolver esses trabalhos, você precisa seguir regras, né? E para você desenvolver o seu trabalho físico, as regras da ABNT são essenciais para tornar o seu trabalho, digamos assim, oficialmente correto. Tá? Você não vai pegar É como você, por exemplo, escrever uma redação. Né? Você vai fazer o Enem, né? Você vai testar seus conhecimentos no Enem e você vai escrever uma redação. Eu tenho certeza que quando você vai estudar sobre redação, você aprende que redação não se escreve aleatoriamente. Você não começa uma redação de qualquer parte do assunto. Você tem que criar uma estrutura para a sua redação, que ela tenha sentido, que ela tenha início, meio e fim. Não é verdade? Querendo ou não, você, por mais que isso não seja uma regra oficial, digamos assim, mas para que a sua redação tenha coerência e que ela cause um impacto positivo em quem está lendo, é interessante que você estruture essa redação da forma correta. Então você precisa iniciar da forma correta, né? Existem até termos específicos para você iniciar uma redação, tecnicamente falando. O segundo parágrafo, você vai sair da parte introdutória e você já vai entrar na parte mais discursiva do assunto que você está abordando. E no terceiro parágrafo, eu estou falando de uma estrutura bem simples, tá? E no terceiro parágrafo você conclui, não é verdade? Você não pode começar a sua redação já falando no que você pretende como resultado daquele assunto. Não, você vai começar primeiro, aborda o assunto, você cria uma problemática em cima desse assunto, você de repente mostra o que você sabe sobre esse assunto. No meio da redação, você discute o assunto, sai da sua opinião e joga a discussão sobre o assunto, o que se fala sobre esse assunto. E no final, né, você diz o que você acha, de acordo com o que você percebe sobre aquilo, você, de repente, pode sugerir algum tipo de solução para aquele problema, entendeu? Então, é necessário uma estruturação da sua redação, ok? Então, isso é só um exemplo para você entender como, quando você segue determinadas regras, você constrói melhor um determinado tipo de documento, tá? Então, nós já estudamos aqui, voltados sobre várias coisas aqui na análise de experimentação científica, nessa nossa letiva, né? Mas com o professor Silvio Santos aqui, a gente abordou pesquisa bibliográfica, a gente abordou introduções, aliás, a gente abordou as regras da ABNT, né? A gente teve uma introdução à ABNT, a gente viu citações, vimos aí como é importante você citar autores dentro da sua obra, porque isso dá peso para a sua obra, né? E a forma de como você vai citar esse autor dentro da sua obra. Dependendo de como você vai fazer uma referência a esse autor, dependendo da forma que você quer escrever isso no seu texto, existe uma maneira diferente para você fazer essa citação. Tem a direta longa,
tem a direta curta, né? Tem aquelas indiretas, tem aquelas dentro da sentença, tem aquela entre parênteses, enfim, nós vimos isso aí. Claro que isso, né, são regras que você, para se aprimorar mais sobre isso, é importante que você, de repente, até entre lá no site da BNT, como eu falei, né, eu falei sobre esse site ainda há pouco, né, na aula passada, você procure essas informações, tá bom? E se aprofunde nelas. Aqui a gente está te dando uma noção de por onde você caminhar para desenvolver um bom trabalho, tá bom? Agora, é claro, são uma gama de informações aí que numa aula dessas dificilmente não, impossível a gente abordar tudo que a BNT aponta de regra para um trabalho científico. Mas citações e referências bibliográficas são muito importantes, né? Até porque as referências também, como nós citamos, como uma parte importante do trabalho científico, ela é a que vai ela é que vai chancelar, né? Ela é que vai carimbar o teu trabalho como, poxa, esse trabalho aqui ele está bem embasado, né? Porque quanto mais referência tiver no seu trabalho, é sinal que você teve uma pesquisa bem abrangente, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Joga na tela. Continuando dentro aí das pesquisas bibliográficas, né? Nós vimos lá as citações e as referências bibliográficas. Outras características dentro da pesquisa bibliográfica outras não, né? Nesse caso aqui, outro item, digamos assim, da pesquisa bibliográfica que você precisa prestar atenção é justamente a fonte, ok? A sua fonte de pesquisa, ela precisa ser segura. Você não vai retirar informações de qualquer documento que você encontre. Você precisa pesquisar em fontes confiáveis. Por quê? Porque se aquela fonte é confiável, automaticamente a informação que você vai construir dentro do seu trabalho, ela vai ser confiável, porque ela teve uma fonte confiável, entendeu? Então é um efeito cascata. Se o seu trabalho ele é embasado em fontes oficiais, fontes seguras, automaticamente o seu trabalho ele vai ganhar um peso, ele vai servir também como uma fonte confiável, tá bom? As habilidades: selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas em fontes confiáveis, né? Ou seja, quando eu vou pesquisar a bibliografia, a fonte exploratória, a fonte de campo, experimental, etc., isso precisa, né, ser confiável. Essas fontes precisam ser confiáveis. Informações sobre dinâmica dos fenômenos da natureza e os processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Interessante, uma coisa que é legal eu falar. Quando você vai desenvolver, pessoal, esse seu trabalho, que você vai buscar essas fontes, né, você pode usar a fonte que você quiser, mas para tornar o seu trabalho sério, é importante que essa fonte seja confiável, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente tem muita fake news agora, né? Nessa nova era tecnológica de informações, muitas informações são passadas de forma errada, tá? Então, se você usou uma fonte de um determinado site, que a gente sabe que esse site não é confiável, ele é tendencioso, enfim. Quando eu olhar nas suas referências bibliográficas, né, que é preciso constar, as referências você já sabe o que é, né? É aquela listagem das obras que você pesquisou, que precisa constar no seu trabalho. Quando eu for olhar nas suas referências bibliográficas, que eu vou ver lá que é cheio de fontes que não são confiáveis, automaticamente, o que vai acontecer?
eu vou desacreditar no seu trabalho. Ou seja, esse cara pesquisou, essas são as fontes dele, então não dá para confiar no trabalho. Por quê? Porque dependendo das fontes onde você pesquisa, isso vai influenciar na seriedade do seu trabalho. E para quem lê, geralmente, se essa pessoa tiver um conhecimento a mais, ela vai pelas obras, pelas referências bibliográficas, ela vai acabar deduzindo que o seu trabalho não tem tanto peso assim, as informações do seu trabalho não é tão pertinente assim, porque baseado nas suas referências, não dá para confiar naquilo, entendeu? Então, como as referências bibliográficas, como as fontes seguras vão ajudar a dar crédito ao teu trabalho, né? Então, automaticamente, é importante você ter fontes seguras, tá? Continuando, vamos lá. Então, fonte de pesquisa. A fonte de pesquisa, que vem a ser basicamente a mesma coisa que o referencial bibliográfico, né? A fonte de pesquisa é material que o autor de um trabalho acadêmico usa para adquirir em determinado tema, né? E produzir seu próprio conteúdo. Agora, pessoal, não é necessário uma fonte de pesquisa ser exatamente um livro, ou seja, documentos escritos. Por isso que não é exatamente, a fonte de pesquisa ela não é obrigatoriamente a fonte bibliográfica, né? Porque bibliografia é geralmente o que se tem escrito sobre um assunto. Agora, a fonte bibliográfica é uma das fontes de pesquisa, tá? Entendam isso. Agora, eu posso entrevistar um profissional, né, em uma determinada área e aquilo é a minha fonte de pesquisa. Eu fiz uma entrevista com um professor de sociologia, doutorado em relações sociais. Eu estou escrevendo um trabalho sobre isso. É uma fonte de pesquisa, tá? Aquilo, a própria titulação daquele profissional torna a minha fonte confiável, né? O cara é entendido, o cara é doutor em relações sociais. Eu estou fazendo um trabalho sobre relações humanas no ambiente de trabalho. Aí eu faço uma entrevista com um cara desse, né? Esse cara, para ele chegar onde ele chegou, geralmente ele já escreveu artigos, ele tem uma tese de doutorado, ele tem uma tese de mestrado, enfim. Existe embasamento no que ele está falando. É uma fonte de pesquisa, tá? Esse cara é considerado pela comunidade científica o cara do assunto. Então, querendo ou não, é uma fonte de pesquisa confiável. Então, a fonte de pesquisa, mais uma vez, ela é o material que o autor de um trabalho acadêmico usa para adquirir conhecimento em determinado tema, né? Então, eu quero saber sobre relações sociais, eu vou buscar uma fonte que me fale sobre isso. Eu vou entrevistar alguém, um professor que é o cara nesse assunto. Então, eu estou indo buscar essa informação, né, em determinado tema, em uma determinada fonte. Eu vou numa fonte atrás desse assunto. Para produzir o quê? O meu próprio conteúdo. Ok? Então, eu posso usar entrevistas, eu posso usar referenciais bibliográficos, eu posso usar experimentos que foram feitos, né? Posso reproduzir experimentos que foram feitos por outra pessoa, dependendo do procedimento que eu estou querendo escrever, ok? Agora, uma coisa interessante, que eu já falei isso durante a aula aqui, mas é preciso que se frise essa informação. A fonte de pesquisa precisa ser segura. No meio acadêmico, pessoal, no meio científico, no mundo das informações oficiais, veja bem, ainda mais repetindo, a questão da fake news, das informações erradas, principalmente no mundo de hoje, em que se tem muita informação, o volume de informação é muito grande e muito fácil o acesso a essas informações, então facilmente pode chegar até você
informações erradas. Né? O fato de ter um grande volume de informações sobre um assunto não quer dizer que todas essas informações sejam corretas, ok? Como eu já falei, você sabe o quanto a sociedade hoje em dia é vítima de fake news, notícias tendenciosas, informações que te levam a crer em uma determinada realidade, né, que procuram de alguma forma te alienar a algum tipo de informação, né, ou te trazer para algum tipo de opinião. Então, nesse mundo, sobretudo de hoje, em que esse volume de informações chega muito fácil na gente, é necessário que você saiba exatamente da onde você está retirando aquela informação. Ainda mais quando você vai usar essa informação em um trabalho seu que pretende que esse seu trabalho seja um trabalho científico sério. Se ele é um trabalho científico sério, a sua fonte, ela precisa ser segura, ela precisa ser séria, ela precisa ser verdadeira para que você não passe uma informação errada, ok? Então, o que a gente tem? Vamos lá, volta para a tela. O que a gente tem? Como fonte de pesquisa, é importante frisar que as fontes de pesquisas de um trabalho devem constar nas referências do trabalho. Isso aqui a gente já até falou sobre isso, né? Toda fonte de pesquisa é preciso que seja referenciada nas referências bibliográficas desse trabalho, né? Quando diz lá, referenciais teóricos, referências bibliográficas, ou seja, você vai citar ali tudo que você obteve de fonte para a escrita, para a construção desse trabalho que você está desenvolvendo, tá bom? Existem várias fontes, tá? A gente vai ver algumas dessas fontes aqui, onde você pode buscar determinadas informações, né? Porque elas são consideradas ali fontes científicas oficiais, digamos assim. Não são só essas fontes, tá, pessoal? Essas aqui são algumas que a gente vai abordar. A gente vai conhecer 5 fontes de pesquisas que são confiáveis. Ou seja, se eu buscar uma dessas fontes como pesquisa para o meu trabalho, então eu não estarei emitindo informações erradas, tá bom? Primeira delas, a gente tem aí a Cielo, né? A plataforma Scientific Electronic Library Online, tá bom? Ela é um modelo que para publicação eletrônica, né, cooperativa de periódicos científicos na internet. Ah, professor, mas ela é para o quê? Para publicar. Eu vou publicar lá. Eu não vou achar. Isso é óbvio, pessoal. Se lá é um local onde você pode publicar, é sinal que você vai achar outros artigos que já foram publicados. Entendeu? E geralmente, pessoal, essas instituições, para elas aceitarem publicar um determinado trabalho, é porque, aquilo que eu já falei outras vezes em outras aulas, geralmente, para que elas estejam publicando um determinado trabalho, é porque esse trabalho está de acordo com as regras necessárias para serem considerados trabalhos corretos, trabalhos sérios, tá bom? E geralmente a ABNT está envolvida aí nessas regras. Primeiro, fontes de pesquisas confiáveis, regras, né, da ABNT a serem seguidas. Pelo menos esses 2 crivos, esses trabalhos, têm que estarem em consonância com essas 2 características, tá bom? Permite a pesquisa e acesso a textos completos de periódicos científicos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, Portugal, México e Venezuela, né? Então, é uma grande reunião, digamos assim, de trabalhos científicos na Cielo que você pode achar, tá bom? Desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que eu citei essa revista, né? Lá, acho que em uma das aulas aí que a gente teve, né? E o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências e Saúde, né? O BIREME. Essa ferramenta conta com o suporte do Conselho Nacional de Desenvolvimento
científico e tecnológico, o CNPq, que é uma instituição muito respeitada no que diz respeito aí a trabalhos científicos. Uma outra fonte, portal de periódicos da CAPES, né? O portal de periódicos da CAPES, tá aqui o link, né? Indexa as mais variadas e relevantes fontes de pesquisas científicas do mundo. Para ampliar ainda mais o alcance dos conteúdos ofertados gratuitamente para usuários de mais de 400 instituições participantes. É sempre importante relembrar as principais ferramentas internacionais mais buscadas pelos pesquisadores e que fazem parte do acervo. Olha aí, pessoal. Pessoal, quando você for fazer sua pesquisa, você só pode usar uma dessas fontes? Não, eu estou te apontando fontes em que você pode viajar nessas fontes, viajar no sentido figurado, tá, pessoal? Você pode viajar nessas fontes em busca de informações para você se embasar para escrever o seu trabalho. Outra fonte, né? Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Então você entra nesse site, nesse endereço eletrônico, né? E você vai ter acesso a vários trabalhos científicos. Ou seja, se eles estão nessas plataformas, pessoal, os trabalhos que você vai procurar, se eles estão publicados em uma dessas plataformas, significa que eles são trabalhos corretos, são trabalhos sérios e que têm informações relevantes, tá? Então, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo foi criada em 2001 por iniciativa, né, da CIB-USP, hoje incorporada à agência da USP Gestão de Informação Acadêmica, tá bom? Então, essa é mais uma fonte. Outra fonte, Lume, repositório digital da UFRGS. O Lume é o portal de acesso às coleções digitais produzidas no âmbito de universidade e de outros documentos, né, que por sua área de abrangência e ou pelo seu caráter histórico, sejam de interesse da instituição, né, centralizar a sua preservação e difusão. Mais uma fonte aqui confiável. Foi lá no Lume, achou determinado artigo que te interessa, pode confiar porque ele é considerado uma instituição séria, né, na divulgação de trabalhos científicos. E, por último aqui, não menos importante, o Google Acadêmico, que é uma ferramenta, principalmente aí da nossa juventude, que está muito aí na mente do pessoal, né? A questão do Google, as ferramentas do Google. A gente tem ali o Google Acadêmico, que é uma ferramenta de pesquisa do Google que permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades e artigos variados. E a ferramenta tem uma interface simples e objetiva, apresentando resultados de busca de forma clara e prática. Só o fato de ser uma ferramenta do Google, né, pessoal, eu creio que já soa mais familiar para vocês. Então tá aí uma fonte que, se você acha as outras complicadas, essa aqui eu tenho certeza que está bem acessível para vocês, né, para você se basear aí para determinados trabalhos. Então, fica a dica aí dessas fontes, né, confiáveis. A qualidade das fontes, olha, isso aqui é interessante, pessoal. Isso aqui já vira uma dica, né? A qualidade das fontes de pesquisa de um trabalho o qualifica e dá relevância à obra. É aquilo que eu te falei. Se você pesquisou em uma fonte séria, o seu trabalho vai ser considerado um trabalho sério, porque sua fonte é confiável, tá bom? Então, para a nossa última dica aí, né, dessa nossa aula, eu te sugiro que você pratique como? Primeiro, procura as regras da BNT. Ah, mas eu não estou precisando agora, pessoal. Procura se inteirar dela. Procura fazer trabalhos, mesmo escolares, já tentando praticar, usar ferramentas apontadas pela BNT. Vai se familiarizando, porque acredita, pessoal, acredita. Isso vai ser muito exigido de ti na tua fase acadêmica, tá? Para você se tornar um profissional,
para você ter títulos na profissão, na área que você deseja seguir, é importante que você desenvolva trabalhos científicos, que você pesquise sobre determinados assuntos. E essas pesquisas precisam seguir essas regras, né? Esses parâmetros aqui que a gente está abordando com vocês, tá bom? E não esquece disso aqui, ó. A qualidade da fonte de pesquisa, ela vai qualificar o teu trabalho e dar relevância ao mesmo, tá bom? Então, o que que tem agora para a gente fazer aqui na mão na massa? Realizar um levantamento bibliográfico sobre artigos periódicos, né? Aqui já vai remeter o que a gente aprendeu lá no início, né, do nosso assunto. Um levantamento bibliográfico, tu já sabe o que é isso, né? Você vai buscar um conjunto de fontes, né, sobre artigos periódicos ou revistas que abordem as regras da BNT. Tá? Isso mesmo, você vai procurar obras científicas que falam sobre a BNT, a importância da BNT para o desenvolvimento de documentos científicos, né? Você vai gravar um vídeo falando sobre cada publicação que você encontrou, né? No caso aí, pelo menos 3. Comentar no vídeo as observações encontradas em cada texto sobre as regras estipuladas pela BNT e citar no vídeo as fontes de pesquisa. Ou seja, nesse vídeo você vai praticar praticamente tudo que a gente abordou aqui com relação à escrita, né? As regras da BNT, referenciais bibliográficos, citações, enfim. Tá bom? Dá uma praticada, vai por mim, segue isso aí, pratica, vai fazer trabalho, procura fazer os seus trabalhos escolares já nas regras da BNT. Eu tenho certeza que quando chegar teu trabalho de conclusão de curso, teu artigo, tua tese de mestrado, tua tese de doutorado, tu vai estar tranquilo, suave na nave já com toda essa questão aí que a gente abordou. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijo aí para todos vocês e até a próxima.